Bom dia, senhores, bom dia, senhoras. Mais um vídeo de história no nosso canal. Dessa vez atendeu um pedido de um amigo, meu amigo Júnior Bastos. O Júnior, nós trabalhamos junto na imprensa uma época da minha vida em que eu fiz às vezes de jornalista. E o Júnior pediu para que a gente fizesse um vídeo sobre a Guerra Guaranítica, né? Para quem não sabe, eu gravo desde o Rio Grande do Sul, de um dos 7 povos das missões, e a Guerra Guaranítica foi um momento importante da nossa história. Então esse vídeo é dedicado ao Júnior e todo mundo que curte um pouco de história do Brasil, tá? Lembrando o amigo que ainda e a amiga que ainda não são inscritos no canal, dá uma força aí pra gente, tá? Se inscreve no canal, marca o sininho aí para que cada vez que tem um vídeo o YouTube avise vocês. É importante para o nosso canal a sua inscrição. Tá? Desde já agradeço a presença de todos que estão nos assistindo e vamos entender a Guerra Guaranítica. Bom, nós não podemos iniciar na guerra porque uma guerra não inicia na guerra, né? A guerra inicia muito tempo antes. Então, a Guerra Guaranítica é uma união de exércitos de Espanha e Portugal para expulsar os índios Guarani das missões. Mas eu tenho que voltar no tempo. Voltando no tempo, nós vamos voltar lá na chegada dos portugueses aqui, dos espanhóis aqui na América e dos portugueses onde hoje é o Brasil. Eles já começaram um litígio, uma disputa pela região. Em 1494 eles assinaram o Tratado de Tordesilhas. Tá? Aí, lembra na escola, né? Aquela divisão, né? Tinha uma divisão e os estados brasileiros, então, naquela trípade mapa, né? Vamos falar assim. E dividiu, então, o que era português e o que era espanhol. E esse tratado, então, para nós aqui do Brasil, vai deixar para o lado português da América do Sul uma fatia e a maior parte, incluindo os Andes, a floresta amazônica, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, para a Espanha. Na sequência, nós vamos ter tudo tranquilo até que em 1580 Portugal e Espanha se fundem, se unem em um único país chamado União Ibérica. Então, de 1580 a 1640, Portugal e Espanha vão ser um só, União Ibérica. Sendo um só, não tem mais tratado de Tordesilhas, não há razão para ter o tratado, né? Eles estão juntos, né? Tipo marido e mulher, né? Depois que separa, aí divide as coisas. Pois eles separam. Eles separam em 1640 e aí vamos dividir como essa negociada toda. Aí continua uma disputa que já era anterior. Nessa ideia, então, eles fazem um acordo, um tratado de uti possidetis, posse útil, e Portugal acaba, então, mostrando que, através das bandeiras, tinha tomado posse de muito território nas Minas Gerais, no Centro-Oeste, né, Mato Grosso, a Amazônia como um todo. Então, em 1750, eles vão celebrar o Tratado de Madrid, onde se define grande parte das fronteiras brasileiras. Mas onde é que chega a Guerra Guaranítica nisso? Bom, nós temos que vir ao Rio Grande do Sul para entender esse processo. E mais, nós temos que ir ao sul da América do Sul, na entrada do Estuário do Prata, que era território espanhol. Os portugueses, em 1680, fizeram a colônia do Sacramento. Um forte, uma fortificação encravada em pleno território espanhol, com pleno acesso à entrada do Prata, do outro lado do estuário está Buenos Aires. E Portugal, então, assumiu aquela possessão, criou aquele forte e dali bombardeava os navios que carregavam a prata e o ouro, enfim, tudo entra e sai de produtos na América do Sul. Era um quartel, um aquartelamento português em pleno território espanhol da maior importância. Os espanhóis invadiam, tomavam, depois por acordos tinham que ceder, e Portugal reagia, os índios se envolviam. Uma fofoca desgraçada essa colônia do Sacramento. Tá, enquanto eu falo, vão aparecer algumas fotos de quando eu estive lá. Ano retrasado estive lá. E é maravilhoso, gente. Quem puder visitar a colônia do Sacramento,
principalmente aqueles adoradores da história. É um local mágico, né? Recomendo muito. E quase tudo está lá ainda, né? As casas portuguesas do século XVII, recomendo muito. Vai passar umas fotinhas aí. Mas esse aquartelamento português em território espanhol vai motivar uma troca, porque a Espanha não aguentava Portugal ali no coração do comércio da América do Sul, que é o estuário do Prata, né? Aí no final do Rio Uruguai, né? A confluência dos rios, tá vendo o mapinha aí, né? Confluência dos rios Uruguai e Paraná. É um mundão d'água, não tem mais fim. Que troca que vai ser feita? Portugal vai, em 1750, com o Tratado de Madrid, além das outras questões todas do Brasil que eu já falei, Portugal vai dizer, ó, fique então, nós saímos, mas nós queremos os 7 povos. O que são os 7 povos, na verdade? Os 7 povos, eles vêm da Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus foi criada na Europa como uma resposta à reforma protestante do Martinho Lutero. A reforma tem um videozinho aqui, ó, clica aí, vai dar um link, você assiste esse vídeo para entender a reforma. Na Contra-Reforma você cria a Companhia de Jesus. O que é isso? Esses padres jesuítas são muito hierarquizados, muito disciplinados, e a missão deles é sair mundo afora, conquistar novos fiéis, porque o catolicismo estava perdendo fiéis na Europa. Eles saem então, Ásia, África e tal, mas aqui para nós, principalmente nós da América do Sul, tem os famosos 30 povos. Desses 30, hoje a Argentina tem 15, o Paraguai tem 8, nós temos 7 no Brasil. Desses 7 que hoje é o território do Rio Grande do Sul. Os 7 povos são já uma segunda fase, mas eu não vou explicar primeiro, que esse vídeo vai ficar muito longo. Vamos ter que fazer um vídeo depois para explicar os povos das missões. Eu moro num dos povos, então eu tenho que saber todos, né? Vamos sair em cola, então. Pela ordem, São Borja, São Francisco de Borja, né? Mas São Borja, São Nicolau, São Luís Gonzaga, São Lourenço, São Miguel, São João Batista e Santo Ângelo. Todos tinham nomes espanhóis, né? San Nicolás, San Ángel, enfim. Mas esses são nomes agora, quase todos eles são municípios, né? São Lourenço, que pertence a São Luís Gonzaga, não se transformou em município, e São João Batista, que pertence a Entre Juiz, que também não... Desses todos, nós temos 4, São Nicolau, São Luís Gonzaga, São Lourenço e São João, são sítios arqueológicos, o pessoal chama de ruínas, né? São patrimônio histórico do Brasil e do Mercosul. E São Miguel das Missões, esse que está aparecendo a imagem aí, todo mundo conhece, né? Pelo menos por imagem. Quem puder vir ao Rio Grande do Sul, quem puder visitar São Miguel, com certeza não vai se arrepender. É um patrimônio da humanidade desde 1983. Então a troca seria estes 7 povos, mais suas estâncias, passariam para Portugal e Portugal entregaria a colônia do Sacramento. Tudo que pudesse ser levado daqui para o lado de lá, para o lado ocidental do Rio Uruguai, onde hoje é a Argentina, seria levado. Os portugueses receberiam a terra sem nada, os bens móveis e semoventes todos passariam então para o lado de lá do rio, e Portugal é quem mais ganhou com essa troca, porque ele entregou uma coisa que num território que não era dele, uma invasão, por um amplo território, hoje corresponde a 2/5, né, do território do Rio Grande do Sul. Eu acho mais ou menos isso, mas é um amplo território. Na época viviam aqui 20, quase 30 mil pessoas, né, indígenas. Padres bem poucos, né? Cada missão tinha 2, 3 padres. Mas vamos para a guerra agora, né? Por que vai ser da guerra? Justamente porque a maioria dos índios e alguns padres se recusam a abandonar esse território. Porque eles dizem, olha gente, nós construímos tudo do nada, né? E você vai vendo as imagens, esses povoados eram imensos, ricos economicamente,
Eram grandes cidades para a época, imaginem, gente. 1750, uma cidade de 4 mil habitantes. Era uma grande cidade. O Brasil, quantas cidades tinha de 4 mil habitantes? Em 1750. Pense um pouquinho, né? Então, esses muitos índios vivendo aqui, trabalhando e produzindo, eles tinham uma força econômica e política interessante, né? Mas esses índios não tinham uma força militar muito grande. E então Portugal e Espanha resolvem que tem que desocupar a área. E a Guerra Guaranítica então vai começar em 1753, 3 anos depois do tratado, e vai até 1756. No começo, os exércitos resolvem trabalhar separado, né? Cada um tem mais ou menos 1.500 homens, militares e milicianos, né? Civis, aqueles gaúchos, né? Os primeiros gaúchos, eles, uruguaios e argentinos, hoje, né? Falando os territórios atuais, eles vão combater junto com militares de Espanha e de Portugal contra esses indígenas. No começo, então, a ideia é duas frentes. A frente espanhola atacaria pelo sudoeste, entrando hoje onde é Diapejú, na Argentina, né, fronteira com o Brasil, e entrando então por Diapejú. Você está vendo foto aqui de Diapejú, também estive lá. Aliás, eu resolvi estudar os 7 povos alguns anos atrás e visitei quase que todos eles, né? Brasil, Argentina e Paraguai. Costumo dizer que para saber a história, se tu puder estar no lugar, muito melhor, né? Claro que não consigo em alguns, mas onde é perto a gente visita. Esse exército, então, de Espanha tem problemas, ele não consegue avançar além de Japejú, é combatido pelos Guarani, enquanto que lá no sul, onde hoje é o Rio Grande do Sul, a ideia era o exército português também avançar, também é combatido lá, e muita chuva, alagamento, eles acabam então não progredindo e mudando a tática, né? Mudando a tática e resolvendo juntar as suas forças e aí ter 3 mil homens e canhões e armas e granadas e tudo que vocês pensam. Eram muito bem armados esses grupos, muitos cavalos, muito gado para alimentação. Então eles resolvem mudar a tática e eles vão se unir. Deixa eu pegar minha cola aqui porque eu preciso ver a data certa de quando vai ocorrer. Então, 1754, em maio, os espanhóis perdem, tá? Visando atacar o sul, São Borja, perdem em Diapejú, nem chegam em São Borja. E em agosto de 1754, as tropas portuguesas perdem, tentando chegar em Santo Ângelo. A ideia então era esmagar do nordeste, né? Um ataque via nordeste, atacando Santo Ângelo, um ataque sudoeste, ou norte e sul, se vocês preferirem, né? Atacando o São Borja. Esse modelo falha e eles vão então investir numa nova forma a partir de 1755, que é juntar esses dois grupos e atacar. Então eles partem de Santa Tecla, sul do Rio Grande do Sul, os dois exércitos juntos. A ideia deles então era chegar com força total nas missões e vencer. Os índios aqui, cara, tem uma disputa nos 7 povos, né? Uns abandonam logo, como São Borja, é só passar o rio, né? Santo Tomé do outro lado do rio, não vamos nos envolver, né? Outros não aceitam, né? Dizem, não, então nós vamos lutar. E aí surge a figura de Sepete Araju, né? Sepete Araju, que seria natural de São Luís Gonzaga, mas que à época também está vendo imagens de Cepé, né? As fotos aí, do Cepé, impossível, né? Mas dessas interpretações de Cepé. O Cepé, então, tinha uma tática interessante. Ele já havia sido preso e escapou naqueles confrontos de 1754. Em dezembro de 1755, as tropas estão prontas, então, e começam a avançar. A ideia do Cepé é qual? É uma ideia de guerrilha. É uma ideia de guerrilha. Ele é corregedor de São Miguel, prefeito, vamos usar uma palavra atual, né? Ele é alferes do exército também, né? Posto de tenente. Ele estudou militarismo, tá? Cepé não é um índio de tanga caçando bugio no meio do mato, gente, tá? Cepé usava as roupas como eu uso. Cepé falava espanhol,
português, latim, tá? Escrevia, tem as cartas de Cepé, que fica longo o vídeo se eu for ler. A Cepé não é um índio assim desses, aliás, nenhum daqueles índios eram esses, né? Que a gente pensa um índio no meio do mato caçando macaco. Já todos cristianizados e tal. O Cepé, então, com essa tática, ele consegue ir machucando esses exércitos unidos de Portugal e Espanha. E incomoda, né? Faz um ataque escondido ao amanhecer, mata 20, foge. Faz outro ataque, né, ao meio-dia, quando estão comendo, mata 15, foge. Faz uma emboscada e assim vai, né? Mata os cavalos dos caras, põe fogo, e isso vai incomodando. Aí num dia, numa dessas, dia 2 de fevereiro de 1756, onde hoje é São Gabriel, no Rio Grande do Sul, ao lado de uma sangue chamada Sangue da Bica, tem um memorial, você está vendo a foto agora aí, ó, do memorial, é o local provável da morte dele. Numa desses ataques, o cavalo dele cai, pisa no buraco e cai, e ele é morto. E as tropas então sentem muito a morte do Cepé. O Nicolás Nenguiru, que era um outro líder, tinha uma grande liderança, era um grande líder militar, ele faz uma aposta errada. Ele decide então que ele vai combater os homens do exército, ele pensa que pela rapidez dos índios, né, nos deslocamentos, ele vai conseguir êxito, mas impossível, gente. É mais ou menos 1.500 índios mal armados, com armas de fogo, mas mal armados, né? Contra 3.000 homens. E os que não eram militares de carreira, experimentados, eram esses gaúchos, esses gaudérios, vagos, né? Os caras acostumados a matar índio, gente, né? Imaginem, os caras valentes, né? Uma gente que tinha uma força muito grande em termos de luta. O combate, dia 10 de fevereiro de 1756, também em São Gabriel, mais ou menos uns 30 quilômetros onde Cepé tombou, tem essa cruz que você está vendo aí. É um combate, uma das batalhas mais rápidas, acho, da história da humanidade. A gente só tem a versão de Portugal e Espanha, né, dos diários do Gomes Freire e do Valdelírios, que eram os comandantes. E os dois falam em 1h30 de combate. 1.500 índios mortos, né? 4 mortos, se não me engano. Eu tenho na minha cola. 4 mortos e 10 feridos dos ibéricos, né? Poxa. E é um massacre. Um verdadeiro massacre. E esses índios então caem em combate. Pouquíssimos dias depois, essas tropas aceleram e 10 dias depois já estão nas missões. Aí eu quero que vocês prestem atenção no negócio, cara. Nas missões não houve combate. Nas cidades das missões, nos povoados missioneiros. Porque não tinha mais ninguém. Os homens aptos a lutar já tinham ido lutar. Quem queria lutar foi. Quem ficou nas missões, mulheres, crianças, velhos que não lutavam e homens que aceitaram sair do lugar e ir para o outro. Então aqui não houve combate. Ah, mas tinha incêndio, eu li. Os índios incendiaram, sim, em protesto algumas igrejas, como a de São Miguel, e também incendiaram algumas plantações, né? Afugentaram algum gado para que esses invasores não tivessem acesso. E esses índios, então, com calma e com jeito, vão se dirigir à outra margem do rio Uruguai. Depois retornam num segundo momento, quando esse acordo se desfaz, e voltam num outro momento, quando um outro acordo é. Então, somente em 1801 essa situação vai ficar definida, né, num último tratado aí para parar de amolar. Guerra Guaranítica, então. Resumindo a história, né, os índios aldeiados, já cristãos, civilizado não é a palavra que eu gosto, porque eles viviam em civilização no mundo guarani, mas uns índios cristianizados, uns nativos que já conheciam muito sobre o modo de ser do espanhol, súditos de Espanha, todos eles, né? Tem umas cartas deles, o próprio Cepé diz, né? Poxa, a gente é súdito de Espanha, né? O que a Espanha está nos atacando? O que a gente fez? Nós fizemos o que, afinal? A frase do Cepé, essa terra tem dono aí, cuidado ao afirmar isso com muita clareza, a história não deixa isso muito claro. A probabilidade maior é que essa frase tenha sido dita antes.
É uma frase anterior que foi dada a ele. Não vou entrar na discussão se Cepé é um herói ou é um santo. Tem até a cidade de São Cepé, para quem não sabe. Essa discussão penso que não é o momento, vamos guardar para um outro vídeo. Mas esse combate entre os índios e os exércitos de Portugal e Espanha são combates muito desfavoráveis aos nativos. Algumas perguntas. Professor, e se o Cepé tivesse ficado vivo lutando com guerrilha? O Cepé queria atrair eles para um local no centro do Rio Grande do Sul, chamado Boca do Monte. Ele pensava que ali é onde termina uma depressão e inicia uma região montanhosa, que ali os índios teriam muito mais chance de vencer. Gente, penso que não. E se os índios não vencessem, se os índios vencessem em 1756, e vinham outros e outros, a gente sabe o tratamento que se dá a esses nativos, né? Eles acabaram sendo dizimados todos aqui, resta muito pouca coisa com relação a isso. Também a gente tem um vídeo sobre os índios, né? Tá aqui, ó. Clica aí para entender o videozinho sobre os índios brasileiros de forma genérica. E que fique claro, gente, eu ouço muitos falarem, eu leio algumas coisas de que os portugueses e espanhóis vieram e destruíram os 7 povos, por isso são ruínas. Não, não e não. Não, não e não definitivamente. Entraram aqui tranquilo, não havia mais resistência. Por que são ruínas? Porque o tempo passou, ninguém cuidou disso, foi desabando, foram usando as pedras para construir as cidades, as casas. Em alguns locais não resta nada, né? Outros, como São Miguel, ainda temos bastante coisa. Bom, gente, vamos acabar esse vídeo que está se alongando demais. Agradecer você que chegou até aqui. Pedir novamente que se inscreva, deixe seu like, aperta aí o sininho, né? Importante pra gente, importante pro canal. Deixe seu comentário, né? Tem as redes sociais aqui também, as minhas redes sociais, onde a gente pode trocar uma ideia. Tenho recebido muito material, assim, ó, muitas perguntas, tá muito legal tudo isso. E espero que o canal continue a crescer e a gente possa aprender junto, porque eu não sei tudo, né? Minha cola aqui também não. E nem você do outro lado, mas juntos a gente consegue melhorar bastante. Tá bom, gente? Muito obrigado e um abraço a todos.